Sim, meu querido aluno, você está estudando tudão com o tudão, né? Toda essa legislação da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina para essa prova de analista, prova que é responsável por 68% de todo o conteúdo de pontos, então a gente tem muita importância aí, tanto na matéria de legislação tributária, quando eu falo 68%, eu falo de legislação tributária e de processo tributário, seja administrativo, seja judicial. Tudão a gente vai ver juntos aqui, né? Então, agora eu quero falar uma coisa muito especial. Eu vou voltar com você num tópico a respeito das taxas, para você ver se você matava, vou te dar um desafio, ver se você matava aquela questão que caiu na prova do último concurso, para você ver como eu estou falando uma coisa coerente com o que deve acontecer na sua prova, tá bom? Mas você vai ler comigo de novo aquele artigo 6º da Lei das Taxas para você poder perceber alguns detalhes, tá bom? Então vamos lá, vamos treinar isso agora com você e vamos ver se você acerta a questão da prova, logo depois a gente vai fazer, ó. São isentos da taxa de serviços gerais. Então esse é o artigo que eu falo que é o mais importante desta lei para você estudar. Veja, atos pertinentes à vida funcional do servidor público do Estado de Santa Catarina. Então, vida funcional, servidor público catarinense, veja, não é servidor federal, porque já caiu em prova, não é servidor municipal, é servidor estadual. Isenção. Certidões para fins militares, eleitorais, escolares, aí vem uma condição. Percebam que essa condição pode fazer toda a diferença na prova. Ele fala assim, ó, desde que nessas certidões venha declarado que ser exclusivamente para este fim. Então, na própria certidão é declarado de que aquela determinada situação é exclusiva para aquele fim, tá certo? Aí vem alvarás para porte de arma, ou seja, autorização para ter porte de arma, solicitados por autoridades estaduais em razão do exercício de suas funções, solicitado por autoridades estaduais em razão do exercício das suas funções. Então, veja, é por autoridades estaduais. E esse alvará para porte de arma é só dado para exercício das suas funções. Não é para uma arma, por exemplo, que não seja para o exercício de suas funções. Atos, papéis, documentos relativos aos presos pobres. Então, documentação de preso e pobre, tem que ser preso e pobre. Não adianta ser preso rico. Tudo bem? Guarda isso, parece bobeira, né? Mas a prova cai isso. Atestado de pobreza, atestado de vacina, atestado de óbito. Veja que sem condição nenhuma. Bastou falar atestado de pobreza, atestado de vacina ou atestado de óbito, é isento da taxa. Atos judiciais de qualquer natureza, paga a taxa judiciária, não paga aqui. Reconhecimento de firmas ou letras, paga emolumentos, não paga aqui. Atestado de residência, quando solicitado por pessoas reconhecidamente pobres. Veja a condição, tem que ser solicitado por uma pessoa reconhecidamente pobre. Emissão da CNH, alteração da CNH, revalidação da CNH de categoria profissional. Tem que ser uma CNH da pessoa que tem categoria profissional. Para um servidor estadual, só estadual, seja ele civil, seja ele militar, do Estado de Santa Catarina, que exerçam atividades que lhe sejam a condução de veículos oficiais. É para conduzir veículo oficial. Tudo bem? Continuando. Aí ele cita aqui para gente. Licenças para festividades de caráter beneficente, promovidas por pessoas, instituições, clubes de serviços ou entidades sem fins lucrativos, mediante comprovação junto ao órgão da Secretaria da Segurança Pública. Atos relativos à saúde pública constante do item 7 da tabela 2, anexa a esta lei, em decorrência de construção de casas populares edificadas pela Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, Coab-SH. Então, veja, atos relativos à saúde pública relacionada à Coab Santa Catarina, SC. Exames físico-mentais e os exames para expedição e revalidação da carteira de saúde ou atestado de saúde. A aprovação de projetos referentes ao programa de casas econômicas, objeto de convênio firmado entre o governo do Estado de Santa Catarina e a Caixa Econômica Federal. Requerimento de parcelamento de crédito tributário. Veja, não dá nenhuma condição. O requerimento de parcelamento já por si só é isento. Atos relativos ao MEI.
Tá, eu não vou fazer com que você, a princípio, fique lendo à toa o que eu estou falando. Pelo contrário, a minha preocupação é se você pegou o jeitão que, a princípio, deve ser pensado nesse dispositivo legal. Agora eu vou lá para a questão da prova, para você ver como é que é o nível da prova para esse tipo de cobrança. Situações, problema, cada alternativa é uma questão. Vai na telinha. Então veja a questão, olha lá. De acordo com a Lei Estadual 7.541 de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais e outras providências, há isenção da taxa de serviços gerais para o alvará para porte de arma. Olha só, então ele está falando do alvará para porte. Beleza, isso aqui tem isenção, mas quando? Solicitado por José, motorista de um veículo de transporte de valores, de uma empresa, né? Para fim específico de participar de uma competição de tiro. Galera, o alvará para porte de arma é para o servidor estadual, né? Para o exercício da sua função. O cara aqui não é nem o servidor estadual, né? Ele é, a princípio, funcionário de uma empresa de transporte de valores, e também ele vai, a princípio, pedindo o alvará para participar de competição de tiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, as condições para que a isenção aconteça não estão aparecendo na questão. Então, na verdade, ele não é isento. Ele é tributado normalmente. Então, coloca aí que ele não é isento. Atestado de vacina. Atestado de vacina, atestado de óbito, lembra? Solicitado por Sofia, que viaja trimestralmente a lazer para vários países do mundo. O atestado de vacina, ele é isento da taxa e não tem condição para ser isento. Basta ser o atestado de vacina. Gabarito da questão. Então, o gabarito da questão, e a gente percebe o quê? Pela primeira alternativa, Tudão, e pela segunda, a gente já percebe que o cara vai e pega fundo. Não é só ler lá, dei uma lidinha e vou lembrar na prova. Não, tem que ter um pouco mais de compreensão, senão você acaba errando por causa das condições para que aquelas situações sejam isentas. Vamos continuar, que você vai ver mais o grau de maldade do avaliador. Atestado de residência. Diferente dos outros atestados, o atestado de residência é para aquele que é reconhecidamente pobre, que aí ele está amparado pela isenção. Mas olha só o que aconteceu na questão. Atestado de residência solicitado por Jacira para renovação anual da sua condição de sócia do Clube das Palmeiras Reais, que só admite sócios com patrimônio particular superior a 10 milhões de reais. Poxa, você tem esse patrimônio particular superior a 10 milhões de reais? Caramba! Não é o reconhecidamente pobre isento da taxa, né? A dona Jacira tem como pagar a taxa. Tudo bem? Bom, vamos lá. Letra D. A revalidação da Carteira Nacional de Habilitação. Beleza. Então, a CNH, quando revalidada, ela pode sofrer a isenção. Mas olha só, de categoria somente profissional. Para ser isento, tem que ser a categoria profissional. Já meteu aqui um ou não, que não existe na isenção. Para servidores estaduais somente. Os federais aqui é por conta dele. Também criou uma situação aqui. Civis ou militares que exerçam atividades funcionais de qualquer natureza, nos municípios abrangidos pela região denominada faixa de fronteira do estado de Santa Catarina. Onde ele tirou esse final aqui, rapaz? Tem nada a ver isso aqui com a isenção. Criou, né? Criou situações aqui para dizer que está isento. Requerimento de parcelamento de crédito tributário. Se ficasse até aqui, ó, estava tudo certo. Aí já vem desde que. Botou uma condição aqui que não existe na lei das taxas. Formalizado antes da inscrição do débito em dívida ativa do Estado e que o valor a ser parcelado não exceda 10 mil na data da formalização do pedido. Tudo invenção de moda. A partir de então, tudo invenção de moda. Parcelamento não tem condição para poder ser isento da taxa. Até porque o que o Estado quer? Quer receber, né? O cara quer parcelar, você ainda vai cobrar uma taxa para ele parcelar? Não, paga logo esse negócio aí que você está devendo, rapaz. Você entendeu? Parcelamento, pode ir pagando, porque o Estado quer receber. Beleza, pessoal? Isso aqui demonstra o nível de questão de prova a respeito das isenções das taxas que eu falei para você. Grande chance, porque é muito lembrado nas provas, de cair novamente.